Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Físio. A gente, toda vez que pensa em um novo episódio, uma nova programação, a ideia é poder levar um conteúdo novo, diferente e trazer pessoas que tenham realmente é, prática, experiência, vivência e que possam contribuir para a gente poder aprofundar um pouco mais a discussão de um determinado assunto. E, especialmente nesse episódio de hoje, é o nosso programa de número 40, e a gente está com uma pessoa que é super especial para bater um papo sobre um tema que eu também considero absolutamente especial. A gente está aqui com a professora Nayara, daqui a pouquinho eu vou passar para que ela fale um pouquinho, se apresente, fale um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e a gente vai falar sobre anatomia. E olha o nome que a gente definiu para esse episódio: Anatomia, o idioma universal da saúde, né? Da sala de aula ao cuidado clínico. É isso que a gente quer falar um pouco mais no episódio de hoje, porque anatomia é a base de conhecimento para qualquer profissional de saúde. Sempre foi a disciplina-chave, sempre foi o conteúdo mais importante. Enquanto a gente não tem domínio de conhecimento do corpo humano, a gente não pode considerar que nossa capacidade clínica ela está completamente ali adaptada para os processos terapêuticos que a gente vai fazer no futuro. Anatomia, o conhecimento de anatomia, ele é diretamente dependente da capacidade do profissional em realizar qualquer tipo de processo terapêutico. E no momento desse mundo que a gente está assim super focado a discutir evidências científicas, evidências científicas, evidências científicas, eu percebo que a gente está falando talvez um pouco menos de anatomia do que realmente a gente deveria falar. Então, a gente vai discutir esse assunto de hoje com uma professora que tem uma relação muito grande com a disciplina de anatomia. Nós nos conhecemos em um curso de anatomia, enquanto a gente estava lá também trabalhando e estudando juntos. Então, a professora Nayara está aqui, ela é fisioterapeuta, ela trabalha também como coordenadora de eixo de um curso de medicina de uma faculdade de Salvador, trabalha em outra faculdade com disciplinas voltadas à parte de fisioterapia, está ligada ao processo de ensino e à construção de ensino universitário, mas também tem aí a sua carreira pautada em cima de necessidades clínicas, então ela também faz atendimento de neurologia adulta e também outros atendimentos ligados a alguns setores específicos da área de musculoesquelética. Nayara, muito obrigado por você ter um tempinho para bater esse papo com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para a gente iniciar esse bate-papo, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como fisioterapeuta, como professora, e principalmente, assim, de onde vieram esses vínculos profundos com a anatomia. Bom, gente, vamos lá. Bruno, é um prazer estar aqui, tá? Receber esse convite para falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada. Posso dizer que eu fui meio que levada, eu fui escolhida pela anatomia e não eu que escolhi de fato, né, a anatomia. Então, bom, eu sou fisioterapeuta, eu acho que já tem alguns anos. Eu formei em 2008, né, em 2007.2, né? 2008. E aí eu segui a minha trajetória para especialização na parte de neurofuncional. Então, a maioria dos meus pacientes hoje são na área de neuro. E aí fui para a parte do mestrado em gestão, educação e tecnologia pela UNEB, aqui na Bahia também. E, na verdade, a minha paixão pela anatomia, ela veio desde a época da graduação. Então, eu já sabia que eu ia para a parte acadêmica. Então, apesar de ter essa paixão pela clínica, eu sabia que eu vinha muito para a parte acadêmica, eu gostava de ser monitora das disciplinas mais difíceis, porque eu gostava da sala de aula cheia. Então, sempre era para a parte da anatomia, para a parte da fisiologia, e aí a neuro me pegou, né, no meio dessa paixão. E à medida que eu fui avançando dentro do curso da fisioterapia, eu fui percebendo, eu tive uma virada de chave que, se eu compreendesse o que era fisiológico, o que era o normal, para mim seria muito mais fácil entender o patológico e traçar o plano de tratamento para o meu paciente da melhor forma. E aí eu comecei a compreender, dando as disciplinas específicas, que como é que eu ia tratar, às vezes, um paciente que tinha o mesmo diagnóstico clínico, médico, mas de formas completamente diferentes. Porque eles vinham com alterações funcionais diferentes. Eu dizia, poxa,
mas é a mesma estrutura que foi acometida. Mas às vezes a disposição, a célula, que estava vendo, por exemplo, um processo de composição ali de um tumor, por exemplo, eram diferentes e as manifestações elas eram diferentes. Então, a partir daí, eu comecei a querer estudar um pouquinho mais. E então, eu fiquei um tempo na aula de neurocirurgia de um hospital específico público daqui de Salvador, que me fez refletir sobre alguns aspectos. Eu não conseguia entender como é que um tumor de 1 centímetro levava um indivíduo a falecer e outro tumor do tamanho de uma laranja. O paciente saía do centro cirúrgico parecendo que não tinha tido nada. Eu dizia, não, tem alguma coisa aí que eu não consigo entender, então vamos lá, né? E aí comecei a aprofundar um pouquinho mais. Há mais ou menos uns 3 a 4 anos, aí a gente veio para uma condição de que a gente teve a possibilidade de estudar em cadáver fresco, que a gente sabe que dá um conhecimento muito mais abrangente para a gente, porque a gente pega muito próximo do real. Apesar de eu ter tido uma formação na instituição, né, em que eu formei, ter muitas peças cadavéricas, mas eram à base de formol. Hoje a gente utiliza mais a glicerina para esse processo de preservação, mas nada se compara a um cadáver fresco, como, por exemplo, as paratireoides que eu vi no curso da Ebrafim lá na USP. A disposição delas é muito diferente daquilo que a gente vê no livro, né? E o cadáver fresco, ele dá essa possibilidade, principalmente quando a gente fala de glândulas, né? Que são as primeiras que se desfazem aí durante esse processo. Então, eu comecei a buscar mesmo esse conhecimento para agregar na minha parte clínica, para agregar na minha parte pedagógica, dentro aqui da faculdade, e trazer um pouquinho desse conhecimento também para os próprios discentes, o que é muito bacana. E dá uma visão abrangente que a gente não tem a dimensão. E eu acho que o fisioterapeuta, ele não tem também muito essa dimensão, né? Então, é muito bacana. Isso é muito importante, né? Sabe por quê? Eu fico pensando muito assim, né? Não sei se você concorda, mas de tudo que a gente tem no início de uma graduação, sem dúvida a disciplina, teoricamente, é o que a gente chama de carro-chefe, disciplina-chave, é mais importante. A gente fala muitas vezes até para quem está começando assim, ó, se você não se identificar com anatomia, sinto muito, mas provavelmente você não está na área certa, assim. Provavelmente talvez você precisa repensar se você realmente a tua escolha está correta. E, ao mesmo tempo, é uma disciplina, do ponto de vista institucional, talvez a mais difícil de você conseguir oferecer com boa qualidade para os alunos em relação à infraestrutura. Porque não é só a questão de ter dinheiro, a universidade ter dinheiro e conseguir, de alguma forma, com esse dinheiro, construir as coisas. É muito burocrático você montar um laboratório de anatomia, é muito burocrático você conseguir peças importantes para fazer estudo, e habilidade técnica para fazer boas dissecções e oferecer peças com qualidade para que as pessoas possam estudar. A gente também não tem uma mão de obra muito grande no nosso país, assim, com pessoas realmente especializadas para fazer isso. Na tua visão, assim, o quanto que o estudo de anatomia hoje, ele realmente oferece infraestrutura, capacitação de docentes, enfim, o quanto que hoje uma disciplina de anatomia, o que ela oferece de qualidade realmente para as pessoas poderem estudar, se encantar, aprender o máximo possível, ou a gente hoje ainda está num limbo deficiente e isso tinha que melhorar de alguma forma, na tua opinião? Bom, eu acho que cada instituição tem uma instituição, ou tem uma forma diferente de montar os laboratórios, tá? Sem dúvida alguma, eu acho que o laboratório que tem uma riqueza de peças biológicas, que é o que às vezes a gente chama de peças cadavéricas, né? Ela dá uma riqueza muito grande, né, para esse laboratório. As peças sintéticas, elas são maravilhosas também, porque elas permitem que a gente consiga observar determinadas estruturas que na peça cadavérica a gente não consegue. Então, por exemplo, aqui no centro universitário, a gente precisa, por exemplo, escolher quando uma peça cadavérica chega, o que é que a gente vai preservar. Então, o que é que a gente vai preservar para que a gente consiga visualizar? Então, estruturas mais profundas, eu preciso retirar as superficiais, né? Se eu deixo as superficiais, eu não vou conseguir observar as profundas. Mas as peças biológicas, elas nos dão a possibilidade da gente conseguir observar as variações anatômicas, que é o que eu tento passar para os meus alunos, né? Então, a infraestrutura do centro universitário,
Se ela tem a possibilidade de trazer as peças biológicas, isso é enriquecedor demais. E eu posso te dizer que é o que mais encanta o discente no primeiro semestre, no segundo semestre da universidade. Porque a peça biológica, de certa forma, ela traz o colorido, ela traz informações, vamos dizer assim, pedagógicas importantes para que a gente consiga observar um trajeto, mas não é assim que está no ser humano. E quando a gente fala de cursos com grande impacto, como, por exemplo, a medicina, que lida diretamente com o processo da vida humana, a gente precisa entender um pouquinho esse parâmetro, né? As variações mesmo que ocorrem entre os indivíduos, entre as pessoas, e que muitas vezes no exame de imagem não vai aparecer daquela forma que foi na peça sintética. Em relação ao docente, eu posso dizer que eu aprendo até hoje. Então, eu estou dentro da anatomia há muito tempo, mas cada vez que eu vejo uma peça, eu vejo algo diferente, é um olhar diferente. Então, eu tento trazer isso, essa mensagem também para os meus alunos. Então, dizer, ó, cada indivíduo que você for ver, ele vai ser diferente. Então, assim como ele consegue trazer para vocês aspectos diferentes, dentro do laboratório de anatomia, tem um aspecto que eu bato muito, que é a questão ética. Então, a gente precisa manipular, por mais que ali tenha só um membro inferior, tem apenas metade de um crânio. A gente precisa compreender que aquilo ali fez parte da vida de alguém. Foi a vida de alguém que teve laços ou não, né? Enfim, mas que conviveu aqui nesse mundo em que a gente vive, que a gente precisa tratar isso com respeito. Então, a gente precisa ter o cuidado necessário, porque ali é uma riqueza muito grande que aquele indivíduo está trazendo para a gente de alguma forma. E os laboratórios que possuem essa infraestrutura, isso torna extremamente rico o processo de aprendizagem. Então, de fato, isso é muito importante. O desafio do professor é, muitas vezes, a peça ela não está dissecada de uma maneira muito, vamos dizer assim, clara. E aí a gente precisa ir para o Atlas de Anatomia. Então, eu digo para os meus alunos, o docente ir para o Atlas de Anatomia, valorizem, porque significa que ele quer passar para você exatamente aquilo que ele, já a bagagem que ele possui, associado com aquilo que ele está vendo. Então, o cirurgião, cada vez que ele for abrir um indivíduo, né, ou ele for fazer um procedimento, ele vai ver algo que vai ser diferente. Então, cada vez que a gente vai dissecar uma peça, a gente vai ver algo também que vai ser diferente, e isso é extremamente enriquecedor. Então, ponto-chave é ir para o laboratório com o Atlas. Então, o Atlas ele vai trazer para a gente as noções mais pedagógicas, vamos dizer assim, e sempre todos nós vamos ter algo que nos chama a atenção. Então, quando eu vou dar, por exemplo, aula de anatomia de osso, não existe certo e errado. Você precisa saber o que está na frente, que é o que a gente chama de anterior, o que está atrás, que é o que a gente chama de posterior, o que está do lado, o que está do outro. Então, assim, quando eu entrego uma estrutura óssea para um aluno, eu digo, o que é que te chamou a atenção? É isso aqui ser redondo, é isso aqui ser comprido, é isso aqui ter essa rugosidade, o que é que está te chamando a atenção? Então, muitas vezes o que chama a atenção do aluno não é o que me chama a atenção para eu dar a aula. Então, eu preciso saber o que é que chama a atenção dele. E aí vem a pergunta: isso aí está na frente? Isso aí está atrás? Porque a gente ainda precisa fazer a transição da linguagem de anterior, posterior, frente, trás, lado. Então, tudo isso a gente precisa, né, tá trazendo aí para a sala de aula para que ele consiga se familiarizar e consiga deixar aquele ambiente gostoso. O que eu posso dizer que é mais desafiador dentro desse processo é quando eu tenho uma sala com muitas especialidades. Então, quando eu aí o fisioterapeuta, o estudante de fisioterapia, o estudante de psicologia, o estudante da educação física, o estudante da biomedicina. Então, isso é desafiador. Porque às vezes aquele sistema que é muito importante para um não é tão importante, vamos dizer assim, para o outro, que não é o que ele vai lidar no dia a dia. Então, isso aí é desafiador. Então, eu posso dizer, Bruno, que essa parte para o docente é o mais desafiador. É mais desafiador do que a infraestrutura em si, né? Mas é a gente trazer essa riqueza, vamos dizer assim, para a sala de aula e conseguir encantar o discente
trazendo essa variedade para que não fique maçante ou que não fique chata a aula, vamos dizer assim. Nossa, você está falando uma coisa, Nayara, que eu acho que é super importante, assim, e, e eu acho que talvez realmente, assim, eu não falo nem que esse é o grande desafio, mas eu fico pensando no futuro da universidade do Brasil, no conceito da universidade. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje numa universidade nos Estados Unidos, e eu vou te dar mais ou menos uma ideia do que eu tenho, né? Eu acho que um dos modelos mais ricos de funcionamento, de bom funcionamento do ensino universitário no mundo, para mim, é a Universidade americana, canadense. Por quê? Porque a maneira como tem a organização das coisas na Universidade Americana, ela permite que você consiga estudar disciplinas específicas de acordo com. Muitas vezes, né, no mesmo curso, você tem uma grade curricular diferente, as disciplinas complementares, as principais, as obrigatórias, a questão esportiva que está ligada junto, enfim, é um pouco diferente. E só para pegar o gancho disso, assim, será que o curso de anatomia não é o curso de anatomia, independente se eu faço educação física, fisioterapia, medicina? Eu entendo que cada pessoa que está ali, ela, entre aspas, ela está com um foco diferente, um olho diferente, uma visão diferente. Mas é anatomia. Você fala assim, mas será que o educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista, eles precisam da anatomia igual ao médico? Eu fico na minha cabeça, assim, que eu meio que tenho na minha cabeça que sim, que é anatomia. E a anatomia ela precisa ser estudada. Que você acha disso, assim? Porque, assim, fica pensando, imagina uma universidade que você tenha 10 cursos na área de saúde. Será que o futuro não é, em vez de você ter 10 professores de anatomia, você ter um professor de anatomia com 4, 5, 6 assistentes que sejam para poder fazer as práticas disso específicas, né? De repente aí com algum tipo de separação, e você ter um curso de anatomia naquele auditório, aquele anfiteatro gigante, assim, com todo mundo ali, e depois, de repente, algum tipo de segmentação, separação nas práticas. Não sei, qual que é a tua ideia disso? Eu acho que a gente precisa ter o processo de compreensão do funcionamento do corpo humano como um todo. Porque você não vai lidar. Eu vou dar um exemplo, um exemplo da educação física. Então, os alunos da educação física são alunos que me questionam muito, né? Em sala de aula, mas eu tô lidando com pessoas normalmente saudáveis, né? Ou eu tô na escola, ou eu estou na academia. Aí eu falei, tá, mas na academia vai chegar aquele paciente para você, que não é paciente, né? Um cliente para você, que vai ter uma osteoartrose, que você tem uma sequela de um acidente vasculoencefálico, que vai ser um cardiopata, que é uma área que eles adentram, às vezes, muito mais do que a gente da fisioterapia. Eu tenho colegas educadores físicos que entram muito forte na parte cardiovascular. E você precisa de um conhecimento como um todo. Então, você precisa do conhecimento quanto de padrão de capacidade respiratória que aquele indivíduo possui, certo? Para você fazer um treino bacana de acordo com aquilo que ele necessita. Então, assim, eu concordo contigo de que a gente precisa ter um conhecimento integral do corpo inteiro. E cada vez que a gente aprende um pouquinho mais sobre esse sistema, a gente consegue observar como ele está integrado nos outros sistemas, tá? Eu acho que a responsabilidade acaba recaindo um pouco mais sobre o curso da medicina pelo vínculo com a vida humana, aquela linha tênue entre a vida e a morte. Então, acaba tendo uma responsabilidade um pouco maior, mas não significa que os outros cursos eles não necessitem desse conhecimento. Então, qual a interferência do sistema nervoso em todos os sistemas? Então, ele vai ter aí uma influência sobre todos os sistemas. Um indivíduo que, por exemplo, possui uma depressão, ou um indivíduo que possui, por exemplo, um transtorno de ansiedade, qual é o link disso com o pessoal da nutrição, da psicologia, da biomedicina, da estética, da fisioterapia? Então, existe porque nós somos seres únicos. Então, a gente tem tudo de uma forma integrada. A fisioterapia, por a gente caminhar entre todas as áreas, então percebam que a gente vai desde a pele até a gente vai à uroginecologia, né? Então a gente passa pela geriatria, a gente passa pela pediatria, a gente passa pela cardiorrespiratória, pela neurofuncional. Então a gente precisa de fato desse conhecimento integrado. Então
para os alunos da fisioterapia, a gente consegue trazer um pouco mais esse processo de integralidade. Para as outras áreas, por eles estarem entrando na universidade, e isso ser ainda tudo muito recente, a gente precisa trazer esses links com exemplos práticos. Então, assim, um auditório cheio para a gente dar uma aula teórica é fantástico, porque cada um consegue dar o seu ponto de vista. Qual é o desafio da gente? É a prática. Então, quando a gente vai para a prática e realmente a gente não consegue trazer esse conhecimento de uma forma mais específica, né? E vamos dizer assim, de qualidade com uma turma de 40 alunos. Não tem. Eu não tenho condições de trazer uma aula prática detalhada e trazer esse link clínico associado ao que a gente está vendo quando a gente precisa observar estruturas bem menores. Então, quando eu vou falar de um ventrículo lateral, de um terceiro ventrículo, de um diencéfalo, de um núcleo da base, que tem uma repercussão, né, em todo o corpo, né, de um indivíduo aí, trazendo isso para uma sala de aula extremamente cheia. A gente hoje possui recursos, claro, então os recursos tecnológicos, eles estão aí, de fato, para que a gente consiga trazer esse conhecimento, né, para esse discente, para esse aluno, e eu não falo só da graduação não, tá? Eu falo isso também no processo de pós-graduação. Então, a gente ir para um curso, por exemplo, e a gente dissecar com 20, 25 alunos, nossa, isso é fantástico. Isso é enriquecedor demais. Você tá ali, você consegue dar atenção às especificidades de cada um. E isso é muito bacana. Quando eu tenho um auditório de 120, extremamente heterogêneo, cada um pode trazer o seu ponto de vista, o que isso vai ser enriquecedor também. Mas quando eu vou para a prática, no laboratório em si, em que eu pego um membro inferior para poder dissecar ou para mostrar as estruturas, isso se torna ainda mais desafiador. Porque aí eu preciso dar atenção e treinar o olhar. Eu acho que você lida com isso, né, Bruno? Diz aí, qual é a dificuldade que você possui, por exemplo, para passar para uma turma a questão do toque, né? Do que é superficial. Gente, isso para quem tá chegando é difícil. Eu tô na pele, eu tô na fáscia, eu tô no músculo, eu tô no osso. Quando a gente vai para as suturas, é difícil a gente treinar essa mão. Então, você pode me dizer, inclusive, o quanto que é desafiador aí esse processo de trazer um curso e você treinar a mão, aquela pessoa que tem uma mão pesada, tem gente que tem uma mão extremamente leve. Tem aquela pessoa que consegue permear entre as duas condições. Então, diz aí, dentro da anatomia, como é que você consegue lidar com isso, porque às vezes eu preciso aprender com o pessoal da osteopatia, esse treino dessa mão, né? Isso é muito importante, né? Que é uma das coisas, né, que é, hoje em dia, com essa evolução do aprendizado e dos recursos, etc., quando a gente pensa nas possibilidades que a gente tem de ensino em EAD e ensino presencial, por isso que a gente discute que é completamente fora de propósito, fora do normal, alguém achar que fisioterapia é um curso que pode ser 100% EAD. Não existe a menor chance, a menor possibilidade. Por quê? Tem coisas que são possíveis ser explicadas, ser visualizadas e serem entendidas. E tem coisas que precisam ser percebidas, sentidas, para que elas possam ser associadas ao teu nível de entendimento e de conhecimento. Então, assim, do mesmo jeito que a físio não pode ser um curso 100% EAD, o que eu trabalho com terapia manual, osteopatia, também não pode ser 100% EAD. Porque eu posso até explicar para você o que é a sensação de um toque. Mas se você não tocar e não sentir, você jamais vai entender o que eu estou explicando para você. Porque existem coisas que precisam ser percebidas, sentidas, para que elas possam ser associadas com outras questões teóricas, né? Então, sem esse tipo de percepção, é impossível da gente conseguir fazer isso. Então, por exemplo, o que eu acho que é um grande diferencial da osteopatia, assim, na minha opinião, no sentido de visão anatômica mesmo. A gente fala de osteopatia de uma forma que a gente consegue associar o relacionamento, o interrelacionamento, tanto anatômico quanto funcional. E aí, o funcional, a gente vai falar sobre as questões fisiológicas e também as questões mecânicas envolvendo a necessidade e a função, né? E como funciona exatamente
cada tecido, cada articulação, como é que ele se relaciona com os outros sistemas que estão presentes naquele meio. E aí eu acho que quando a gente começa a entender as coisas a partir disso, parece que a gente começa a dar um pouco mais de sentido nesse processo. E aí, só para fazer um parênteses aqui, né? É lógico que a gente vai falar com o aluno, e quando a gente mostra isso numa prática, por exemplo, de uma sala de aula, você está explicando uma percepção, ele está sentindo, e aí ele consegue, com o imaginário dele, ir falando, entendi o que é camada, mas com o imaginário, entendi o que é camada, entendi o que é tensão mecânica, entendi o que são os aspectos. Agora, uma das coisas que a gente fez na área para poder aprimorar isso, primeiro em nós, professores, depois para poder passar essas sensações para os alunos também, foi a possibilidade da gente levá-los para a universidade, que foi, por exemplo, aquele curso da USP de São Paulo, onde a gente vai fazer dissecção de cadáveres frescos. Só para quem está aqui entender, cadáver fresco, a gente está falando de cadáver que foi a óbito faz 3 horas, 4 horas, Exato. às vezes antes disso. Então a gente está lá. E o que é muito bacana, que durante essas dissecções, você já esteve lá com a gente fala para o professor assim, professor, agora para um pouquinho, cada um vai calçar uma luva e eu quero que a gente toque os tecidos e pega o cadáver, mexe um pouco o braço dele para você ver qual que é a tensão mecânica que repercute sobre os outros tecidos que estão ali. E aí você consegue ver que, às vezes, o mínimo de movimento e o mínimo de pressão já é possível para você perceber a mecânica passando de um tecido para o outro, e um tecido que perdeu pressão cavitária ainda, que já foi dissecado, que já foi aberto, quer dizer, e ainda que não está numa situação ideal, essa é o mais próximo que a gente vai conseguir chegar disso para ter essa percepção. Então, assim, eu fico, de tudo que você está falando, que eu concordo, assim, plenamente com tudo que você colocou, talvez, Nara, o grande desafio que exista ainda na anatomia é a questão de como que a gente faz o treinamento dos professores para isso. Porque olha que interessante, anatomia, não existe um curso de especialização em conhecimento anatômico para que você possa aprender anatomia de uma maneira que facilite a tua didática na hora. Você ensina de acordo com o teu conhecimento, mas você não tem uma padronização didática de como ensinar isso para o aluno. O que você tem é mais ou menos uma divisão de sistemas, tá? Mas você não tem exatamente um modelo para fazer isso com o aluno de maneira mais equalizada para todo mundo. Você tem um mestrado e doutorado, mas você sabe que o mestrado e doutorado em anatomia também não se estuda anatomia como um todo. Tem umas disciplinas que falam um pouco mais de sistemas, mas se a minha pesquisa é de masseter, eu vou dissecar masseter e vou fazer um estudo sobre masseter, e ponto. Então, ainda não é alguma coisa de um modelo que forma professores de anatomia. E como que a gente vai fazer para formar os professores de anatomia, então? Isso aí é realmente um grande desafio, né? É uma pergunta que a gente, acho que num processo de discussão, talvez com outros docentes, cada um possa trazer uma ideia, né, diferente. Eu posso dizer que nem você falou, né, que cada vez que a gente dá aula, a gente aprende algo novo. Então, eu tenho uma aula que eu adoro dar, que é sobre as ramificações da artéria ilíaca, né, e a gente tem aqui peças cadavéricas do sistema reprodutor feminino, masculino, né, enfim. E aí, a gente precisa dar um roteiro para o aluno, para ele saber o básico, né, para ele saber o essencial ali. E aí, às vezes, meus alunos dizem assim, a peça sintética tá de um jeito, o cadáver tá de outro jeito, eu não tô conseguindo entender quem é que tá certo. Aí eu digo assim, abre aí o Sobota. Quando você for para a parte da ramificação da artéria ilíaca, você vai virar uma página e vai ter lá 3 variações anatômicas. Ninguém tá errado. Uhum. Tá, e o que é que eu preciso saber? Tudo. Se você for para essa área, você vai precisar saber tudo, porque esse paciente, ele vai chegar no seu consultório e você não sabe qual é a variação anatômica. Então, assim, é claro que cada peça que nós, professores, a gente disseca, a gente vai ver de um aspecto diferente. Eu acho que o grande desafio, a teoria, ela não é difícil, porque a teoria hoje a gente tem N livros, e esses livros, eles passam por atualizações, a gente sabe que nem sempre as atualizações, elas são condizentes com o que sai, né, obviamente nos guidelines, né, nos papers, etc. Mas a gente consegue trazer isso para uma aula teórica. A tecnologia do 3D hoje nos ajuda muito,
nos ajuda muito para a gente conseguir observar as relações anatômicas. Que quando a gente vai para a área da fisioterapia, isso interfere de uma forma que a gente não tem noção e que muitas vezes o discente ele não tem essa noção. Então, às vezes um indivíduo ele vem com uma dor pélvica ou meio que abdominal ali, aí você desconfia, poxa, pode ser um apendicite, pode ser algo relacionado ao apendicite, mas às vezes o médico ele não vai desconfiar logo de cara que pode ser uma gravidez ectópica, né? A relação é muito grande. Então, eu posso dizer para os meus alunos, eu digo, ó, mais que o formato, mais que a localização, a relação anatômica é muito mais importante. E quando a gente da fisioterapia abrange isso para os trilhos anatômicos, nossa, é uma loucura. Porque a gente vai mexer lá na articulação temporomandibular, liberando a cadeia posterior, por exemplo, de um paciente. Aí as pessoas acham que a gente está fazendo bruxaria, e não é. Isso não é bruxaria, isso é simplesmente a anatomia. É a relação anatômica que, de fato, a fáscia, que às vezes o médico, até mesmo os nossos professores, né, que vai para o processo de dissecação e diz assim, cara, que viagem é essa que vocês estão tendo, que foi que vocês beberam, né, ou como a gente fala aqui na Bahia, que vocês fumaram, para vocês conseguirem ter essa percepção. E é verdade. E aí, voltando aí para o processo de desafio, cada docente ele tem um ponto positivo. Então tem gente que vai muito no olhar. Ele olha e ele já consegue perceber. Tem outro docente que ele é mais perceptual, ele vai mais no toque, ele vai mais mesmo na estrutura, ele só consegue aprender pegando, né? Tem outro que é quando coloca um aplicativo 3D, poxa, peguei isso aqui, já foi. Então a gente tem que, na verdade, o que é que a gente tenta fazer aqui no centro universitário? A gente tenta rodar os alunos com diferentes docentes. Isso só é possível no curso da medicina hoje, certo? Mas eu acho que dentro dos outros cursos, né, as disciplinas, como elas vêm em semestres diferentes, isso acontece também. E aí você vai ver aquele discente que vai dizer, poxa, eu gostei mais da metodologia do professor Bruno. Poxa, eu gostei muito mais da professora Nayara. Por quê? Porque a forma com que você traz aquele conhecimento e a sua forma perceptiva, ela vai ser diferente. Porém, ela é enriquecedora. E a gente precisa estar atento a isso, né? Essa riqueza que cada um, né, tem dentro desse processo da passagem desse conhecimento da forma didática. Então, isso aí é importante também, tá, Bruno? É um desafio a gente gerar uma equalização disso aí. Então, às vezes, isso é difícil, de fato. E aí é só na prática. É só colocando a mão na massa. É que nem eu falo para os meus alunos quando eu dou aula de recursos terapêuticos manuais. Vocês só vão aprender a tocar a estrutura e saber o que vocês estão tocando, tocando. Então, a gente sabe, não sei se aí em São Paulo é assim, mas quando a gente vai dar aula, sempre tem aqueles grupinhos que possuem mais afinidade, né? E querem caminhar a faculdade inteira juntos. Massa, tranquilo. Mas na hora da prática, você tem que misturar. Você tem que pegar o sexo masculino e tocar o sexo feminino e gerar esse toque. Pegar uma pessoa que tem mais tecido de pouso, aquela pessoa que não tem tanto tecido de pouso assim, aquela pessoa que já teve um processo cirúrgico e tem uma cicatriz. Olha que linda aquela peça que a gente viu, que a gente dissecou a cicatriz e a gente consegue observar exatamente o que é que prende ali. Gente, isso é lindo de ver, né? Para quem realmente consegue visualizar e a gente consegue entender tanta coisa, né? Quando a gente possui esse conhecimento que é fantástico, fantástico, fantástico. Agora é desafiador. Não tiro aí, né? A sua fala que é extremamente desafiador. Você sabe que é exatamente por isso, assim, ó, pensa comigo. Se a gente está falando que a anatomia é a chave, é a base, é a disciplina talvez aí a mais importante, pelo menos para o início de uma formação na área de saúde, etc., que esse conhecimento é vital para qualquer pessoa que queira lidar com saúde, lidar com pessoas. Não existem congressos onde a gente possa discutir especialmente a questão pedagógica do negócio. Então, não existe esse processo.
A gente está aqui falando que a realidade o que existe é um roteiro que é o ensino de anatomia, ele é pautado através de ensino de cada sistema, de maneira isolada, entre aspas, digamos assim, né? Vamos começar com o sistema esquelético, vamos falar disso, depois a gente fala de sistema articular, sistema muscular, enfim. A gente vai falando de cada sistema, explicando, né, cada sistema. Existe mais ou menos assim o que precisa ser estudado. A forma como isso vai ser ensinado, ela depende muito mais da maneira como o próprio professor consegue organizar as ideias dele em relação a isso, depois falar sobre isso, né, com o aluno depois. Tanto que a gente, assim, eu nunca tinha visto ninguém ensinar anatomia, por exemplo, como eu vi o professor Alfredo, professor da anatomia topográfica da USP São Paulo. Eu nunca tinha visto ninguém ensinar anatomia daquele jeito. E, porra, é fantástico o jeito que ele ensina anatomia. É fantástico. Como ele consegue pegar um monte de nome e dar um sentido naquilo que deixa a gente, putz, por que nunca me ensinaram desse jeito e tal? E aí a possibilidade, assim, de outros caras, outros professores, poderem, de repente, ver o professor Alfredo falar, ver como que a Nayara tem a noção do todo, assim, da questão da organizacional mesmo, do ensino de anatomia, pegar essas ideias para que a gente pudesse criar modelos que funcionem de maneira mais assertiva, que pudessem possibilitar e facilitar esses processos. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim. Eu vou te dar um exemplo, Nayara. Na USP, em São Paulo, eles têm uma primeira etapa, que é a disciplina de anatomia, que a gente vai chamar de anatomia sistêmica, quer dizer, cada sistema vai ser estudado e tal. E lá, quando eles estiverem lá no quarto ano ou quinto ano, não tenho certeza, eles têm uma disciplina de anatomia topográfica, que aí muda tudo, porque agora eu já não vou mais estudar sistema, eu vou estudar como é que eu faço para localizar as estruturas de acordo com o plano que estiver sendo estudado. Então aí entra muito desse processo assim, agora eu não quero mais saber só de cada sistema, eu quero saber quais são os meus pontos de referência para que eu possa localizar as minhas estruturas e mesmo que eu tiver as variações anatômicas ali presentes, dependendo das referências que a gente estiver falando, é muito mais fácil entender que ali existe algum tipo de variação específica. Ó, a veia safena mudou por aqui, ela não passa mais aqui, mas quais são as referências que você está usando para poder perseguir ela, né, até um eixo X? Muda tudo a partir disso, porque aí a gente vai falar a importância, aí sim a importância da gente saber das relações do sistema ósseo, né, que é o mais fácil da gente pegar, palpar, ter como referência, e depois o que está anterior, o que está posterior, o que está medial, o que está lateral, quais as estruturas que estão próximas de tal segmento específico, né, igual a gente fala, ó, precisa pegar no espaço intercostal X para poder fazer tal procedimento, mas como é que eu chego ali, o que tem ali, esse é o ponto, talvez, aí que a gente poderia aprimorar muito para facilitar esses processos, na minha opinião. E eu não sei se você percebe também, por exemplo, dentro da fisioterapia, um dos grandes desafios que eu percebo dos alunos que estão já no último ano é o diagnóstico fisioterapêutico. Você chegar a um diagnóstico fisioterapêutico e você traçar o que a gente chama de condutas, né? Ou de objetivos a curto prazo e a longo prazo. Você pode me matar, eu não sei o que você pensa sobre isso, ou outros fisioterapeutas, mas eu digo para os meus alunos, eu falei, eu não gosto quando vocês falam condutas a curto prazo e a longo prazo. Porque conduta, para mim, a curto prazo é o que você vai fazer naquele dia com aquele paciente. Então, qual é o meu objetivo naquele dia com aquele paciente? Então, o que é que ele traz? O que é que ele traz de todos os aspectos? O que é que ele traz do ponto de vista psicológico? O que é que ele traz do ponto de vista mecânico? O que é que ele traz do ponto de vista físico mesmo, de capacidade que ele possui? E o que é que você vai fazer com esse paciente? Então, você nem sempre precisa dizer para ele o que é que você pretende no final da sessão. Às vezes pode ser. Agora, tem que estar integrado com o que ele quer. O que é que ele deseja? Dentro do desejo dele, você vai fazer de tudo para que você consiga alcançar aquilo ali. E às vezes você não consegue a amplitude total, mas você consegue a parcial e aí você consegue dizer para ele, ó, tá vendo que você não conseguia? E tá vendo que eu não mexi nesse segmento? Eu tive que mexer no segmento tal para que eu consiga ir a esse objetivo. Então, os nossos alunos, eles têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu posso dizer que a avaliação fisioterapêutica, no caso, ele é o ponto-chave
essa a avaliação ela precisa ser discutida, né? E o aluno ele precisa entender que não é apenas o que ele teve de conhecimento ali, da anatomia, da fisiologia, da parte, vamos dizer assim, mais específica, né, através dos testes. Existe N fatores que estão envolvidos naquilo ali. Ah, Nay, eu tenho aqui um diagnóstico de um paciente com hérnia de disco, L4, L5, e eles possuem, trazem informações completamente diferentes. Então, eles trazem atividades que não conseguem realizar completamente diferentes. Porém, um vai dizer, para mim o que é mais importante é porque eu não consigo pegar o meu filho no colo. O outro vai chegar e vai dizer assim, eu amo andar de bike e eu não consigo andar de bike. Perceba que são objetivos completamente diferentes. E às vezes eu vou precisar trabalhar músculos completamente diferentes. E o nosso aluno, às vezes, ele não consegue compreender por onde ele começa. E aí ele precisa de um protocolo. Não tem protocolo. Não existe protocolo. Porque cada um de nós, né, somos de fato diferentes e a gente vai trazer elementos diferentes. Então, eu posso dizer, eu sou uma grande amante da anatomia, mas a anatomia e a fisiologia estão assim, ó, ligadas, imbricadas. E é muito mais fácil eu falar de aspectos anatômicos, de estruturas anatômicas, se eu consigo trazer a função junto. Se eu consigo trazer o que é que aquilo repercute. Então, de fato, o que é que eu sinto falta muitas vezes dentro desse processo de aprendizagem? Quando a gente vai para a parte técnica, quando a gente avança dentro dos cursos, a gente vai muito sobre o que é que a gente precisa fazer. Então, a gente começa a aprender técnica. Então, a gente começa a aprender técnicas inicialmente, né? O que é um alongamento, o que é um fortalecimento, o que é uma atividade em cadeia fechada, o que é uma atividade em cadeia cinética aberta. E aí, a gente acaba perdendo um pouquinho do processo de integralidade. Então, o que é que aquela técnica pode trazer de uma forma integral? Então, eu acho que falta o link com o básico. Então, anatomia é uma disciplina que não é tão fácil. É uma quantidade de estruturas muito grande, tá? O aluno que está chegando, ele pega um baque, que ele vem muitas vezes de uma escola em que trabalhou com módulos. E os módulos estão ali de uma forma resumida. E aí você vai para uma aula de sistema nervoso, que é uma das primeiras que normalmente a gente possui, né? E aí você vai ver que sistema nervoso existe um livro com 20 capítulos para falar só sobre isso. Você diz, poxa, mas eu estudei em um capítulo lá no segundo grau, e aí agora eu preciso de um livro inteiro para fazer uma prova, que na verdade não é a prova do semestre, é da metade do semestre. Então, assim, isso é desafiador, né? De você conseguir encantar e saber o que é importante naquele momento, e aí a gente avançar e ter que voltar. Então, eu acho que os nossos docentes hoje precisam fazer esse link, precisa trazer um pouquinho do que é o fisiológico, do que é o normal e trazer a técnica. Gente, quando a gente está dentro da fisioterapia, a técnica encanta. Encanta. O que é uma osteopatia, o que é um PNF, o que é um Mulligan, o que é um Maitland. Cada vez que você fala, você sente o brilhozinho, né? Do aluno dizer, poxa, agora eu tô começando a ser fisioterapeuta de verdade, eu tô aprendendo, eu consigo fazer algo. Mas o que é que tá por trás disso? Então, essa parte fisiológica, anatômica, ela é extremamente importante. E se a gente consegue entender isso, a gente pode ir para qualquer técnica, que a gente vai conseguir contribuir muito mais. Tanto no que a gente está aprendendo, quanto no que a gente está passando. Porque eu, você, né, toda a equipe da Embrafim, em momentos a gente é aluno e a gente vai agir como aluno, em outros momentos, a gente vai ser docente. E enquanto a gente é docente, às vezes a gente observa, poxa, isso aqui é uma falha. Poxa, eu não compreendi isso direito, mas dando essa aula eu consigo compreender melhor. Quantas vezes a gente muda a aula? A gente é docente, a gente muda a aula todo semestre, Bruno. Então, às vezes a gente vai dar uma aula, eu digo assim, poxa, a aula tá pronta. Quando você pega a aula, você diz, poxa, não, mas isso aqui podia ser melhor. A gente podia botar isso de uma outra forma. E aí a gente vai evoluindo dentro desse processo. Então, eu acho que falta um pouquinho desse link, né? Lá do primeiro semestre quando você vai, então, aí avançando nas disciplinas mais específicas. Não sei se você tem também essa impressão.
Eu tenho. E você sabe que é uma coisa que vem me perturbando, assim? Tem coisas que acontecem que são muito boas, mas quando elas começam a acontecer por algum tempo e dão uma importância exagerada demais, algumas coisas vão se perdendo. Eu vou te dar um exemplo. Eh, a gente falar sobre evidência científica hoje é uma coisa absolutamente importante, assim, para o crescimento e desenvolvimento da fisioterapia, mas muito importante. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, Naira, até uns 10 anos atrás, pessoas muitas vezes iam na fisioterapia e faziam alongamento, crioterapia e TNS, e isso era tido como tratamento de fisioterapia. Então, assim, hoje a gente está aí para falar de boca cheia que não existe evidência o suficiente para a gente imaginar que isso possa ser oferecido como tratamento. Quer dizer, porque isso já foi testado dentro de alguns modelos, alguns padrões de pesquisa específicos, e a gente sabe que dessa maneira como está sendo posto, isso não tem poder terapêutico maior do que, por exemplo, um placebo. Então, maravilha. Isso traz uma questão científica para dentro da fisioterapia que é absolutamente importante. Por outro lado, a gente também tem muitas vezes a evidência científica pautada em comparar técnicas específicas e procedimentos com o nada, ou técnicas e procedimentos específicos com algum grau de evolução de melhora de um paciente num contexto específico. Uma coisa é o paciente fazer uma técnica e a gente conseguir medir se essa técnica ela teve poder suficiente para melhorar o paciente mais do que o placebo, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é saber se o tratamento do paciente cumpriu o objetivo de perspectiva de melhora dentro da expectativa que esse paciente tinha também. Então, peraí, isso não é medido num trabalho que mede evidência científica de técnica, expectativa do paciente não é medida. Resolutividade não é medida. Então a gente tem aí um buraco também. Então, assim, ó, se isso aqui foi absolutamente importante num determinado momento, a gente não pode desprezar a individualidade, a capacidade de percepção do fisioterapeuta em relação a que o paciente precisa e como eu vou trabalhar esses aspectos todos. Se essa questão ela é estrutural, se ela é mecânica, o quanto que tem de impacto emocional envolvido aí nesse processo. Então, assim, o grande erro que existe ainda na fisioterapia é o comércio de sessão. O fisioterapeuta não pode comercializar sessão. Ele vende tratamento. E um tratamento, ele tem que ter diagnóstico e prognóstico. Sem diagnóstico e prognóstico, você não vende tratamento, está vendendo sessão. Sinto muito. Não é isso que as pessoas querem, não é esse o futuro da área de saúde, e principalmente quando a gente pensa em tratamentos particulares, você precisa criar diferenciais realmente para fazer a pessoa entender que para que ela saia do ponto A e chegue no ponto B, ela vai precisar passar por um processo de coisas que envolvem o teu trabalho de fisioterapeuta, o trabalho dela como paciente, o ambiente onde ela está inserida, etc, etc, etc. E a anatomia é parte disso, né? E conhecer a anatomia é parte disso. Por quê? Porque você começa a poder criar ferramenta para diferenciar o que é muitas vezes estrutural do que é funcional, do que é estrutural, do que é mecânico. Então, o paciente tem lá uma queixa de uma tendinite de glúteo médio, para pegar alguma coisa da moda das ressonâncias magnéticas. Tá, tendinite glúteo médio. Ok. Agora, será que esse sintoma é compatível com esse, entre achado no exame de ressonância magnética? Eu vou te falar que a maioria das vezes não é. Ele tem uma hernia de disco. Mas será que clinicamente o que ele está sentindo é compatível com esse achado de hernia de disco? A gente sabe que em 97% das vezes não vai ser. Então, assim, você precisa entender que existem aspectos provocativos de sintoma que não necessariamente são estruturais, são mecânicos, mas aí eu preciso entender de anatomia, de cinesiologia, eu preciso entender de outras variáveis, né, e de outros conhecimentos para conseguir chegar aí no tão sonhado, né, tão importante diagnóstico fisioterapêutico, assim. Meu ponto de vista é mais ou menos esse sobre isso. E nosso paciente, ele não tem que ter esse conhecimento de fato, né? Quando a gente recebe um paciente, a primeira coisa que ele pergunta é: quando é que eu vou ter alta? Quando Isso é que aí. eu vou estar bom, né? Quando é que eu vou ter alta? Eu falei: calma, a gente acabou de chegar É. e você já tá querendo ter alta. Então,
O nosso paciente realmente ele não tem uma obrigação, mas a gente tem. A gente tem essa obrigação de ter essa visão global, né? De fato, eu acho que a gente precisa evoluir ainda muito dentro da parte científica, da gente conseguir pegar esse processo de percepção individual. Então, aí a gente tem uma celeuma entre os trabalhos, né, de forma qualitativa e quantitativa. Quando a gente faz um projeto, de fato, se eu quero avaliar a força muscular, vou pegar aqueles indivíduos que precisam do tratamento de força muscular. Porém, eu não estou observando ali o contexto em que aquele paciente ele está inserido. Então, a CIF, por exemplo, há anos atrás, quando veio exatamente para que a gente conseguisse começar a ter esse processo de percepção. Mas a gente sabe que na nossa área, na área da saúde, os estudos qualitativos, eles são vistos, mas não são vistos com o nível, né, de significativo, vamos dizer assim, que a gente consiga colocar isso para frente. Então, aí vem muito aquela questão, no meu paciente isso funciona muito bem, mas isso não está comprovado cientificamente, né, que realmente funciona. Eu acredito em uma fisioterapia em que a gente precise da ciência, de fato, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente saia muito daquela condição de que a profissão da fisioterapia, ela não dá dinheiro, o fisioterapeuta ele luta muito para conseguir ter um retorno financeiro. Então, eu acho que a gente sai um pouquinho dessa condição quando a gente sabe o que a gente está fazendo e a forma que a gente está fazendo. Agora, cabe a gente também, quando a gente percebe essa lacuna, né, a gente tentar ver o que a gente pode fazer mediante a um trabalho científico que possa contribuir. Às vezes pode ser um estudo piloto, às vezes não seja um estudo que a gente realmente consiga trazer essa percepção para toda uma população. Mas a gente precisa trazer isso para a comunidade científica, porque às vezes o que a gente observa na prática, talvez seja o que vários outros fisioterapeutas estejam observando na prática também. Porém, esse conhecimento integral de como o organismo funciona, como é a resposta. Gente, uma resposta inflamatória é uma resposta inflamatória e tem um tempo. E a gente precisa muitas vezes respeitar esse tempo, né, da resposta inflamatória para que o paciente ele consiga ter uma melhora. Então a gente vai fazer a nossa parte, mas tem também uma parte que só o paciente pode fazer. E a gente também precisa responsabilizar ele sobre isso, né? Então, às vezes, a gente pega a responsabilidade muito para a gente, fisioterapeuta, ele coloca muitas vezes essa responsabilidade, principalmente o paciente, que é o paciente particular. Então, a gente tem aquela condição, poxa, eu estou investindo em você, então você tem que me dar essa resposta. Então, e esse é um processo que ele é integrado e a gente precisa trazer para o processo de tratamento a responsabilidade do paciente, a nossa responsabilidade enquanto fisioterapeuta, a responsabilidade desse ambiente que ele está inserido e a gente conseguir contextualizar tudo isso. Agora, essa conversa precisa existir. A gente precisa saber o que é que o nosso paciente quer da gente. Então, qual é o seu objetivo? Claro que se eu tenho um paciente com lesão completa em medula, ele está paraplégico e ele traz para mim, o meu objetivo é levantar da cadeira de rodas e caminhar, nós não somos deuses. Então a gente não sabe, a gente não pode dizer para ele não, isso nunca vai acontecer, né? Mas a gente sabe que cientificamente o que está descrito na literatura é que existe uma probabilidade muito pequena disso acontecer, de uma forma voluntária. Então, cabe a nós também trazer o nosso paciente para a realidade de acordo com o que a gente tem de forma científica para dizer, isso é um desafio muito grande. Eu posso te proporcionar outras formas, né, de você realizar as suas atividades de vida diária, mas eu não tenho como garantir isso. Então, eu digo, dentro da neurologia, é muito difícil, porque cada paciente ele tem uma reserva, né? Trazendo só um exemplo prático, a minha mãe nunca gostou de realizar atividade física. E aí ela tá com uma lesão em ombro
E aí eu falei, santo de casa não faz milagre, né? Não sei se você passa por isso, mas a gente é filho, a gente não é fisioterapeuta e não enxergam a gente como fisioterapeuta. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa indicar para um amigo, para uma pessoa que a gente confie para poder fazer esse tratamento. E aí a minha mãe conseguiu, ela se encontrou no Pilates. Aí ela falou, ai, adoro Pilates, estou me sentindo bem melhor, e etc e tal. Ela falou, Nayara, mas eu sinto dor todos os dias. Eu falei, presta atenção. A senhora, durante 70 anos, não quis fazer nada. Aí a senhora quer ter a reserva funcional a partir dos 70? Pera aí, vamos com calma, porque nem o seu organismo está entendendo direito isso. Diz assim, poxa, ela nunca fez atividade física, ela não gostava de fazer atividade física. E agora aos 70 ela quer me obrigar a fazer tudo que ela não fez. Então, quanto de reserva funcional a gente tem também? Então, você, Bruno, o que é que você está fazendo pelo seu organismo? O que é que eu, Nayara, estou fazendo pelo meu organismo? O que é que o nosso paciente fez pelo organismo dele durante tantos anos, né? E tem aquele paciente que fez nada, ou fez tudo errado, né? E aí a gente vai ter que lidar, inclusive, com isso, porque o que é que ele tem de reserva? Tem gente que não criou reserva nenhuma, né? Tem gente que tem aquela força muscular das atividades de vida diária e a gente precisa fortalecer aqueles músculos mais profundos. A gente sabe que o problema tá ali e que vai ser mais desafiador. Então não existe uma receita de bolo, 10 sessões, eu não sei quem foi que criou essas 10 sessões. Ah, eu vou prescrever 10 sessões. Quem disse que são 10 sessões que são necessárias? Tem paciente que em uma sessão a gente consegue dar a resposta que ele queria. Tem paciente que vão precisar de 15 sessões. Tem paciente que vão precisar, tem pacientes que vão precisar de 5, tem outros de 8, tem outros de 12. Então, quem foi que criou dentro da comunidade, né? 10 sessões, não existe isso. Não existe. E quando a gente lida com paciente ortopédico, a gente sabe que às vezes é muito mais celere do que o que a gente está pensando. Às vezes é um paciente que chega sem conseguir fazer movimento algum, e a gente, em uma sessão, diz assim: ele diz, eu não preciso mais vir, né? Porque eu já consegui aquilo que eu queria. E aí a gente começa a perceber o paciente faltando, e etc. E dizer, poxa, então a partir de agora vamos para o processo educacional mesmo, do que é que seu organismo precisa, e você quer ter uma recidiva disso, ou você quer tratar, sair daqui 100% e continuar realizando essa atividade ou outra atividade com o educador físico, e a gente vai mandar para um colega da gente que a gente confie, que a gente saiba que vai dar continuidade ao nosso tratamento, né, de uma forma bacana e que o paciente encontre-se satisfeito. Então, eu acho que a gente tem esse papel da integralidade também. A gente fica no meio, a gente fisioterapeuta, a gente lida com tudo. Então, a gente está na unidade de terapia intensiva, e aí a gente está com o enfermeiro, a gente está com o médico, enfim, a gente está com o nutricionista, a gente está com a equipe. Quando eu vou para a parte de neuro, eu tenho ainda o terapeuta ocupacional, eu tenho um nutricionista, eu tenho toda uma equipe. Tem umas vezes que discutir, não vou botar toxina botulínica no quadríceps desse paciente, não, porque a espasticidade está fazendo com que ele consiga caminhar. Então, se eu colocar o botox aqui, eu vou perder tudo que eu lutei, que esse paciente está super feliz e ficar em pé. Então, não. Quer colocar um cheirinho aí da toxina? Vamos nessa. Mas colocar a ponto de você tirar a atividade, não vai fazer isso, porque o que eu ganhei você vai tirar. E aí a gente precisa ter um conhecimento de base muito bacana, né? Aonde vai aplicar, por que vai aplicar, qual é o momento adequado, qual é a atividade funcional que esse paciente ele vai perder e o que é que eu não quero que ele perca. Não, vamos deixar um membro superior funcional, o outro não. Então, eu tenho pacientes jovens com isquemia nos dois hemisférios. Então, pelo tempo que ficou na UTI, tem anquilose nos cotovelos. Precisa fazer cirurgia. Vamos deixar em qual angulação esse cotovelo? Qual cotovelo vai ser funcional? Qual aquele cotovelo que vai ser funcional de outros aspectos? Então, é um desafio grande, viu, Bruno? Posso dizer para você que é bem grande. Olha que interessante, né? Quando a gente vai pegar e tudo isso aí, vamos tentar fatiar para ver o que, que a gente tem de possibilidade e o que, que tem de solução. Fala assim, então beleza, entendi. O que, que eu preciso então para estudar anatomia? Para ensinar anatomia numa instituição? Bom, primeiro, você precisa de uma parte estrutural, que é laboratório, peça cadavérica com qualidade, atlas de anatomia. Precisa de atlas de anatomia para as pessoas poderem estudar, então você precisa de uma biblioteca com atlas de anatomia. Você precisa de acesso a atlas de anatomia 3D, que é uma coisa que facilita muito o processo aí de aprendizado. Pô, se você tiver condição
de trabalhar com dissecção anatômica também com o seu grupo de alunos, é uma coisa enriquecedora, uma possibilidade maravilhosa, assim, para as pessoas poderem aprender. Então, estruturalmente é isso. E você precisa de um professor que esteja alinhado com o entendimento de anatomia sistêmica, que possa, de uma maneira mais clara, ensinar sistemas pro pessoal. Beleza. E depois disso? Depois disso, você precisa associar esse conhecimento de anatomia com pelo menos especificamente para fisioterapia, tá? Com pelo menos 2 outros conhecimentos fundamentais, que é fisiologia e biomecânica. Por quê? A gente precisa associar isso com o funcionamento dos sistemas e todas as questões mecânicas envolvendo esses sistemas. Então, esses conhecimentos também são importantes, a gente precisa associar de alguma forma. E como é que eu somo todos esses conhecimentos e discuto com um aluno de graduação a forma como que tudo isso é utilizado? Porque, na verdade, isso aqui que é a base que vai possibilitar essa pessoa ter confiança para fazer os seus diagnósticos e os seus prognósticos, para fazer o diagnóstico clínico, diagnóstico diferencial, diagnóstico funcional, é a base que vai dar o poder dessa pessoa de conseguir entender tudo isso. Então, eu também preciso de um outro professor ali na ponta final que é capaz de reunir todo esse conhecimento e transportar para um paciente ou para uma visão mais integrativa do paciente que seja capaz de fazer isso. Ô, Nayara, desculpa, mas a gente não tem ainda essa estrutura. Pelo menos eu não consigo enxergar isso. Assim. De uma maneira geral, a gente ainda não tem essa estrutura. Não, e é desafiador, né? E cada instituição ela vai ser desafiadora, cada ambiente que a gente esteja vai ser desafiador. Eu acho que o nosso papel vai ser plantar essa semente, essa curiosidade no nosso aluno, né? Então, quando ele vai fazer um curso conosco, a gente plantar essa semente de curiosidade, para que ele possa buscar realmente, porque se a gente for perceber bem, foi muito difícil a gente conseguir integrar o que a gente aprendeu na faculdade para uma visão sistêmica que nós temos hoje. Então, a gente tem dentro da fisioterapia algumas áreas que conseguem ver, né, o ser humano como um todo, e eu acho que a osteopatia, ela traz essa visão muito forte mesmo, mas a gente aprendeu dentro da academia isso de forma fragmentada. A gente não traz isso de uma forma integral, a gente não tem isso de uma forma integral. Então, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, no último ano, eu consegui um estágio extracurricular em uma unidade de terapia intensiva, eu estava dentro da área de neurologia, eu estava dentro da área de ortopedia. E eu recebi um comentário, né, de uma colega dizendo assim, nossa, Nayara, você não sabe o que você quer. Aí eu fiz assim, não é que eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Então, dentro do que eu tinha tido, eu sabia o que eu não queria. Mas eu tinha uma coisa, sabe, dizendo, não, tá tudo ligado, não tá separado. Eu não consigo separar a ortopedia da neurologia, eu não consigo. Eu não consigo. O meu paciente neurológico, ele precisa dessa parte musculoesquelética muito forte, sabe? Assim como um paciente que tem uma alteração musculoesquelética também tem toda uma integralidade envolvida. Então, aquilo era algo que me angustiava. E aí é o que vem o processo de curiosidade. Então, eu acho, Bruno, que o nosso papel é despertar exatamente esse processo de curiosidade, porque quando o aluno ele consegue ter aquela faísca de dizer, poxa, eu preciso aprender um pouco mais, tá? E quantas vezes a gente fez cursos de diversas áreas, diversas técnicas na fisioterapia, e aí dentro, por exemplo, de uma sessão de reeducação postural global, aí você utiliza elementos da osteopatia, você utiliza elementos do Mulligan, você utiliza elementos do PNF dentro de uma sessão que é de reeducação postural global, que a gente aprende como uma técnica, né? E aí você precisa juntar tudo pelo melhor do nosso paciente. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente gera essa curiosidade, se a gente dá ao nosso alunado essa faísca de dizer, poxa, eu preciso aprender mais e eu consigo compreender que tudo isso está integrado, isso não está dissociado. Então, se eu tivesse uma mensagem, né, para poder passar realmente, para poder dar, sinta
o que você precisa, né, dentro do seu processo de aprendizagem, compreender o ser humano como um todo. Então, não compreenda o ser humano como aquele indivíduo que possui uma dor em ombro, uma dor abdominal, uma cefaleia, né, uma alteração de movimento. Compreenda o seu indivíduo, o seu paciente ou o seu cliente, né, como um todo. E se você sentir que você precisa estudar mais, estude. E nem sempre tudo que você vai estudar você vai utilizar, tá? Mas utilize aquilo que você vai perceber que o seu paciente precisa e não tenha medo dos julgamentos. Então a gente precisa ser humilde também para a gente não ter medo dos julgamentos, tá? E nem achar que o que você faz é o melhor, não, o outro sempre vai ter algo para poder contribuir com você. Então, tenho certeza que se eu passasse um período, por exemplo, na clínica com o Bruno, eu iria aprender muito. Assim como se ele observasse o meu atendimento, ele poderia dizer, poxa, Nayara, eu não pensava sobre esse aspecto, e aí eu acho que isso pode ser bacana. Então, a gente ter o processo de humildade dentro da formação da gente, isso é muito importante, porque aí a gente vai conseguir só agregar. E a gente vai perceber, poxa, isso aqui não faz parte, eu não concordo, não está dentro da evidência científica, né? Não tem uma comprovação e eu percebo que não é tão legal. Então, a gente vai conseguir aí dentro desse processo trazer o melhor para o nosso paciente, que é o nosso objetivo. E não é dizer, poxa, Nayara é uma fisioterapeuta fantástica. Não. Nayara é a fisioterapeuta que conseguiu devolver a funcionalidade ou o objetivo que aquele paciente queria. E se eu perceber que eu ali não tenho mais elementos, ou eu estou com o paciente já há um tempo e eu não consigo evoluir, eu vou passar para o João, para a Maria, para a Joana, né, para o Bruno, para a Leila, para o Pedro. Eu vou, por que não levar esse paciente ou gerar esse processo de discussão de uma forma mais abrangente com todos? E isso é muito importante. E só quem tem a ganhar é o nosso paciente, né? E não aquela coisa, poxa, não conseguiu resolver o meu problema, passou por um... Não, não é isso. Não é sobre isso. Então, eu acho que vamos fomentar, então, aí para os nossos alunos essa chama de que realmente a anatomia, a fisiologia, o normal fisiológico, se eu conseguir compreender, né, eu vou então trazer aí para o meu paciente o que for de melhor. E vai facilitar o conhecimento de todas as técnicas que a gente aprende, na verdade. Perfeito. Você sabe que a medicina, né, ainda tem uma possibilidade super importante de fechamento, que eu acho, do ensino, que é a residência médica. Então, a residência é algo que utiliza o conhecimento de base da graduação e com grupos pequenos, eles vão ter que trabalhar em grupos pequenos, com professores que têm muito conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Então, quando a gente conversa com os médicos que passaram por boas residências, e a maioria das residências são boas residências, eles falam assim, putz, eu aprendi muito na residência. Eu saí da residência realmente confiante para poder exercer a medicina. É óbvio que vai ter gente que vai exercer melhor ou pior do que outros, etc. Mas ali é um pacote de possibilidades aonde, pelo exemplo, pela prática, pela necessidade, pela obrigação, enfim, né, por uma série de motivos, esse cara é obrigado a fazer e assimilar aquele conhecimento. A gente até tem alguma coisa parecida na físio, na área de pneumo, digamos assim, você teve algumas experiências na área de neuro, mas onde a físio é um pouco mais rica e forte nesse processo, são as residências, aprimoramentos, aperfeiçoamento profissional em pneu, e a gente não tem isso fortalecido, realmente fortalecido, assim, né, em outras áreas, e principalmente quando a gente pensa, assim, que vão dar essa noção mais contextual, assim, como um todo. Mas eu acho que até a tua última fala, Nayara, que eu acho que é a principal mensagem que a gente pode deixar aqui, que essa discussão, ela sirva como inspiração, que tudo isso sirva como reflexão, e que para isso, e que esse bate-papo, ele fortaleça algumas ideias que isso a gente pode afirmar sem a menor dúvida, assim, sem o menor risco de errar. A importância de estudar anatomia, a importância do conhecimento de base dessas disciplinas, a importância da tua dedicação nesse processo e a importância da integralização desse conhecimento
com a necessidade clínica do paciente, porque sem isso você jamais vai conseguir fazer uma fisioterapia que realmente impacte a vida das pessoas, que faça diferença na vida das pessoas. Então, assim, a gente está aí basicamente no finalzinho aqui, então eu queria, para finalizar mesmo, né, passar a palavra para você, e se você pudesse fazer um comentário específico para mim, seria muito bom, assim. Imagina que o tema central desse bate-papo foi anatomia. E tem muita gente que está agora aqui se perguntando assim, tá bom, entendi e para mim faz sentido. O que eu faço, ou quais seriam as dicas que eu poderia receber agora para poder melhorar o meu estudo de anatomia, potencializar o meu estudo de anatomia? Será que existe algum material, algum curso, algum livro, alguma estratégia, alguma metodologia? Você poderia, dentro da tua experiência hoje, sugerir coisas nesse sentido? Bom, o que eu daria, né, de dica aí, vamos dizer, para a melhoria desse processo do estudo de anatomia, primeiro, ir para o laboratório. A gente precisa ir ao laboratório, a gente hoje está no mundo onde a gente recebe muito e a gente faz menos. Então, ir para um vídeo no YouTube, assistir e entender é legal, tá? Mas nada substitui o fato de você ir ao laboratório, você pesquisar, você investigar e gerar dúvida. A gente só através da dúvida que a gente consegue crescer. Se a gente não tem dúvida, a gente não cresce. Perceba que um artigo científico, um paper, ele só vai surgir a partir de uma dúvida. Então, quando você vai para uma peça, seja sintética, seja cadavérica, e você não entende, você tem que buscar o livro. Se você vai para o livro e você observa que aquilo ali está diferente, você vai para uma outra fonte, você vai dizer quem é que está certo, quem é que está errado. Claro que dentro da anatomia existem dicas específicas. Exemplo, vascularização. É uma loucura estudar vascularização. Quando os nossos alunos vão para uma mesa anatômica ou para um livro, ele vê aquele monte de vaso, ele vai dizer, meu Deus, eu vou começar por onde? Então, irrigação, sangue oxigenado, parte da horta. Você tem que partir da horta e vai para todo o trajeto até onde você quer ir. Parte venosa vai partir do órgão e vai finalizar ou na veia cava superior ou na veia cava inferior. Então, é uma outra dica. Mas para você conseguir esse processo de integralidade, você conseguir integrar esse conhecimento, é de fato você ir para a peça. E você não ter vergonha de levar o Atlas. Se nós, professores, utilizamos o Atlas, por que o aluno não vai utilizar? E não precisa ser um Atlas físico, pode ser um Atlas digital, tá? Mas que ele possa comparar a peça cadavérica ou a peça biológica, né? E você comparar a peça sintética. A partir dali você já vai construir o seu conhecimento. Então, gerar esse processo de curiosidade mesmo, a dúvida, encarar a dúvida como algo normal. Então, muitos dos nossos alunos, eles não querem ter dúvidas, eles só querem ter as certezas. Mas a gente só aprende mediante a dúvida ou mediante o erro. Então, o que a gente não quer é que você erre com um paciente. Então, você pode errar antes, mas não lá na frente, né? Então, eu acho que é esse processo mesmo, de se colocar nessa posição de desconforto. E você pegar a peça, repassar e repassar, não é decorar. Isso aí é um ponto importante, né? Porque a anatomia tem sinônimo de decorar e não de compreender. Quando a gente consegue compreender o trajeto, quando a gente consegue compreender a relação anatômica, quando a gente consegue compreender a posição, quando a gente consegue compreender a origem da palavra, a gente vai conseguir trazer esse conhecimento de uma forma muito mais bacana e fluida, mais leve, tá? Porque o conteúdo é grande, a quantidade de estruturas é grande, mas isso pode acontecer de uma forma leve, não precisa ser de uma forma pesada. Mas esse despertar só vai aparecer quando você vai para a peça, quando você vai para a prática. Então, eu não acredito em um estudo de anatomia sem prática. A mesa anatômica é maravilhosa, os aplicativos 3D são fantásticos, mas sem ir para a peça, a gente não consegue ver, a gente não consegue ver a riqueza, a gente não consegue ver as variações anatômicas, a gente não consegue ver o toque das estruturas que nem a gente consegue ver num curso em cadáver fresco. É na prática. É na prática. O teórico, ele organiza a nossa mente, mas é na
prática que a gente consegue perceber de fato, né, a localização, a relação, a textura. É nesse momento que a gente consegue observar a riqueza da anatomia associada ao processo de fisiologia. Então, a minha dica é prática. Então, vá para a prática. Aprenda a tocar tocando, certo? Aprenda o trajeto observando, olhando na peça, olhando no atlas. Se for possível, observar numa anatomia palpatória, por exemplo, de uma aula de anatomia palpatória em um colega orientado pelo seu professor. E um outro ponto importante: nunca tenha vergonha das suas dúvidas. A gente tem aquele aluno, às vezes, docente, né, muitas vezes, que ele tem vergonha de perguntar. Nenhuma pergunta é idiota. Eu digo para os meus alunos, nenhuma pergunta, eles, uma pergunta idiota. Não, nenhuma pergunta idiota. Se gerou uma dúvida em você, é porque você possui essa dúvida. Talvez você não tenha tido a base lá atrás, a gente encara ainda uma outra coisa, Bruno. As nossas turmas que foram frutos da pandemia. Que seja no início, no meio, no fim, vai ter lacuna e não é culpa de ninguém. E eu falo para eles, não é culpa de ninguém, não é culpa da instituição, não é culpa do docente, não é culpa de vocês. Não existe culpa. Agora, existe aquela questão de eu tenho essa deficiência, eu preciso correr atrás. Então, essa chama de correr atrás só pode partir de você. Tem uma parte aí que eu não posso fazer, que você não pode fazer, que uma instituição não pode fazer. Só o aluno ou o profissional ele pode fazer. Então, não tenha, né? Não tenha medo, não tenha receio de perguntar, por mais que você ache que essa pergunta possa parecer boba. Vá para o laboratório, certo? E identifique as estruturas, perceba as variações anatômicas, crie dúvidas e retire com seus professores, mestres ou até mesmo colegas, né? Ou grupos de monitoria que as instituições possuem. No caso da fisioterapia, gere um processo de riqueza nas aulas práticas aí, tocando uns aos outros, quando o estudo for de anatomia palpatória, quando o estudo for de recursos terapêuticos manuais, perceba, é mão, e você só vai adquirir a mão de fato se você tocar. Se tiver dúvida, pergunte. Se você tiver dificuldade de tocar, peça ao professor que toque, você sinta isso, peça que faça em você, né, para que você consiga construir esse conhecimento de uma forma integral. Então, essas aí seriam as minhas dicas realmente para o indivíduo que quer ter esse conhecimento melhor da anatomia, seja estrutural, seja palpatória, e ir para a prática. E associem essa parte teórica, mas não dispensem a prática, porque é o ponto mais importante aí que a gente possui mesmo desse conhecimento. Então, essa aí seria a minha mensagem, Bruno, que eu deixaria mesmo de dicas para melhorar esse processo de construção do conhecimento desse nosso alunado. E eu não tenho absolutamente nada a acrescentar. Eu acho que concordo 100% aí com tudo que você colocou e acho que realmente esse é o caminho para quem está buscando melhorar e realmente crescer nessa área que é tão importante para a fisioterapia e para qualquer outra área da saúde. Nayara, ó, sensacional, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, por esse bate-papo, acho que foi enriquecedor. Todo mundo que está ouvindo a gente aí, a ideia desse tipo de conteúdo é realmente inspirar vocês, trazer reflexões. E se vocês quiserem tirar mais dúvida com a Nayara, aproveitar essa experiência dela, a Nayara tem uma experiência muito grande, não só da parte clínica, mas dessa parte acadêmica também, que eu acho que muda muito o tipo de organização de ideias para correr atrás disso. O Lucas vai deixar aqui depois, mas o Instagram da Nayara é @prof.nayarapimentel, tá? @prof.nayarapimentel. O Lucas vai deixar aqui escrito para vocês também. Nayara, muito obrigado. Ó, quem gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para os seus colegas, comente, faça perguntas, a gente vai poder responder, vai tentar responder o máximo que a gente conseguir. Valeu mais uma vez, obrigado. Top demais, Nayara. Valeu. Obrigado pela participação. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada a todos, tá? Pelo convite. Foi uma delícia. Foi trocar essas experiências é bom demais. E obrigada a toda a equipe, a organização, tudo. Aí vocês foram fantásticos. Valeu.